Meu nome é Terezinha Martírio, sou professora associada do setor de pneumologia pediátrica do Serviço de Pediatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Meu propósito aqui é poder discutir com vocês a tuberculose na criança, as formas de apresentação da tuberculose pulmonar e como se diagnostica. A tuberculose, como nós sabemos, é uma doença infecciosa mais prevalente em todo o mundo, causada pelo Mycobacterium, o Mycobacterium tuberculosis, mas existem vários outros Mycobacteriums. É um grave problema de saúde pública, principalmente depois da epidemia da SIDA no final da década de 80. A morbimortalidade é elevada, principalmente devido à co-infecção tuberculose e AIDS, principalmente em países como a África e alguns países da América. O micobactério chega via aérea inferior, através das partículas de Flige, e ao penetrar na via aérea inferior, temos o chamado complexo primário ou complexo de Ghon. Na sua grande maioria das vezes, de 90% ou mais, o indivíduo, ao inalar o micobactério tuberculose, ele tem uma resposta imunológica, uma resposta que a gente chama de resposta de célula T, e, consequentemente, esse foco evolui para a cura ou fica quiescente anos, 10, 20 anos. Entretanto, devido à carga bacilar, devido a uma doença subjacente, devido aos extremos da vida, as crianças menores de 4 anos ou o idoso, essas pessoas em contato com grande quantidade de bacilo ou então expostas ao bacilo por um período, ou aquelas em que estão imunologicamente comprometidas, elas fazem o que a gente chama de tuberculose doença. O diagnóstico normalmente é feito na criança a partir de um alto índice de suspeição, pela história clínica, pela história de contágio com o indivíduo adulto bacilífero. Na sua grande maioria das vezes, esse indivíduo adulto bacilífero, ele é um indivíduo do domicílio ou daquela comunidade que a criança reside, e podemos firmar o diagnóstico através dos métodos diagnósticos, sejam eles métodos convencionais ou métodos não convencionais. O que a gente valoriza normalmente quando estamos diante de um quadro de possível tuberculose? O mais importante é a anamnese do paciente. Então, a história clínica, a história arrastada, a criança que tem um quadro de tosse há aproximadamente 2 semanas, a criança que não ganha peso. Isso quando a gente fala de criança pequena. A criança que não ganha peso, a criança que vem fazendo uma febrícula, a criança que tem uma pneumonia cuja resolução não se deu, apesar do uso de antibióticos corretos. Essa criança, a primeira coisa que vamos perguntar ao acompanhante, ou responsável, aos pais, é se ela teve contato nos últimos 2 anos com algum indivíduo doente ou algum indivíduo tossidor. Porque o que acontece na maioria das vezes é que, às vezes, quem transmitiu a doença para aquela pessoa não sabe também que estava doente previamente. Isso acontece em várias doenças infecciosas. E, por conta disso, a anamnese, a história é o mais importante, não os exames sofisticados que, às vezes, as pessoas lançam mão. É lógico que os exames sofisticados nos auxiliam a confirmar ou complementar a nossa hipótese diagnóstica. Mas a anamnese e essa história positiva de que aquela criança vem com um quadro arrastado, foi ao médico, foi tratada corretamente, tem uma imagem radiológica que não se resolveu em hipótese alguma, e ao perguntar se teve uma história de contágio, essa história de contágio, mesmo não sabendo que é com uma pessoa tuberculosa, mas sabendo que é uma pessoa que vem tossindo há bastante tempo, que essa pessoa eventualmente pode escarrar sangue, ou a pessoa vem perdendo peso, fortemente nos faz suspeitar que aquilo possa ser um contato com o indivíduo com tuberculose. O exame físico, principalmente quando a gente fala em termos de tuberculose pulmonar na criança, também é muito importante. A gente nota que a criança é uma criança emagrecida,
às vezes até desnutrida, cabelinhos rarefeitos, às vezes assim, aquelas bem pequenininhas de comunidade, ou aquelas crianças às vezes assim que vêm de algum lixão, de alguma comunidade muito, muito pobre, a gente vê que aquele olhar triste, a criança rarefeita, o cabelinho, emagrecida. Se nós formos colocar no gráfico de crescimento e desenvolvimento, essas crianças sempre estão abaixo do percentil 10, um percentual maior ainda, às vezes está dentro do percentil, abaixo do percentil 3, falando a favor de desnutrição proteico-calórica. Então, isso é mais um dado, além da história de tosse, que vem há algum tempo acompanhada ou não de febre. O terceiro dado a ser levado em consideração para o diagnóstico é a radiologia de tórax, quando falamos de tuberculose pulmonar. A radiologia, ela nos auxilia não porque o achado radiológico seja um achado característico de doença. Entretanto, o achado radiológico nos auxilia, vocês vão ver cada um individualmente, a pensar que aquela imagem que não se resolveu seja uma imagem condizente com tuberculose pulmonar. Os outros métodos, o lavado gástrico, a broncoscopia e os métodos rápidos, eles têm valor a partir do momento, principalmente os métodos convencionais, como o lavado gástrico e a broncoscopia, eles têm valor quando a gente vai solicitar a cultura. Por quê? Porque a pesquisa direta na criança, a criança a gente diz que ela é paucibacilar. O que quer dizer paucibacilar? São crianças mesmo doentes com uma quantidade de bacilos pequena, diferente do adulto. Então, por ser paucibacilar, quando tentamos fazer um lavado gástrico para ver o quanto que aquela criança deglutiu de bacilo durante a noite ao tossir, ou as crianças maiores de 7 anos, que a gente pode solicitar o exame do escarro igual adulto, na sua grande maioria das vezes, a pesquisa direta do bacilo álcool ácido resistente, por isso que o nome do exame direto é BAR, essa pesquisa direta tem um percentual de sensibilidade muito baixo, em torno de 10, 20%. Por conta disso, hoje, para internar uma criança, para fazer o lavado gástrico durante 3 dias, só tem fundamento a partir do momento que vai se solicitar a cultura. Por quê? Porque a cultura tem uma sensibilidade, uma especificidade bem mais elevada e ela então pode nos auxiliar na confirmação do diagnóstico de tuberculose. A broncoscopia é a mesma coisa. A gente deixa a broncoscopia muito mais para saber se existe uma compressão brônquica, se existe material caseoso intrabrônquico, do que na realidade para coletar material, porque a gente sabe que a broncoscopia é um método invasivo, a criança tem que fazer anestesia geral e consequentemente isso não só preocupa o médico, como também assusta os pais saber que o filho está doente, com uma doença grave e que ainda por cima vai ser submetido a uma anestesia. Então, a broncoscopia, ela nos auxilia a partir do momento que queremos visualizar a via aérea e ver se tem algum dado relevante e sugestivo de tuberculose. E os métodos rápidos hoje em voga no mundo inteiro, pouco na América do Sul e na América Latina, porque são métodos caros, eles são considerados praticamente métodos de screening. Eles nos autorizam a dizer que aquele paciente tem tuberculose através de métodos de biologia molecular, que são métodos muito mais rápidos, de fácil execução, entretanto infinitamente mais caros que a cultura convencional e o exame que a gente chama de exame direto ou bacterioscopia. Por isso que os métodos rápidos já não tem uma normatização e, por conta do encarecimento, os países considerados em desenvolvimento não os absorvem na sua rotina. Quando é que a gente suspeita? A criança pequena, a suspeição é, como eu já havia falado, tosse há mais de 15 dias, perda de peso ou não ganho de peso, febre e queda do estado geral. A criança maior ou o adolescente, ela tem manifestações muito similares ao adulto. Então, assim,
Quando ela tosse, ela pode eliminar sangue, que a gente chama isso de hemoptóico, ela tem perda de peso, ela tem uma tosse crônica, e às vezes essa tuberculose pulmonar pode ou não vir acompanhada de tuberculose em outro órgão. Então a gente às vezes vê o paciente pediátrico que tem tuberculose pulmonar e ganglionar. Então o que observa-se? Um gânglio aumentado, que a gente chama de supurativo, quer dizer, aquele gânglio que fistuliza para a pele, é uma característica da tuberculose ganglionar. O adolescente ele também tem outras formas de manifestação extrapulmonar. Ele pode ter a tuberculose pulmonar e ele já pode abrir um quadro como tuberculose extrapulmonar. E às vezes, quando ele abre um quadro de tuberculose extrapulmonar, a gente vai procurar a porta de entrada, que é a tuberculose pulmonar. Então, às vezes, a criança chega na cadeira de roda com uma deformidade de coluna, para de andar, faz aquelas cifoses graves de antigamente. A gente sabe que ela está fazendo uma giba tuberculosa, está fazendo uma tuberculose ósseo-articular, e quando vai se fazer uma radiografia de tórax, se vê que ela tem algum comprometimento, então confirmando para a gente que existe uma tuberculose pulmonar e às vezes uma extrapulmonar. Então, o quarto dado de importância para se fazer o diagnóstico é a prova tuberculínica. A prova tuberculínica é feita com derivado proteico purificado, que ficou informalmente conhecida como PPD. Na realidade, o paciente ou o indivíduo com suspeita de tuberculose, ele vai ao posto de saúde ou uma unidade de saúde para fazer uma prova tuberculínica, não para fazer um PPD. Mas informalmente todos nós acabamos falando na rotina que o paciente está indo fazer um PPD. Essa reação imune nos diz se esse indivíduo teve contato ou não, se essa criança teve o contato ou não com um indivíduo tuberculoso. E a prova tuberculínica ela tem 2 pontos de corte na infância. É considerada positiva 10 milímetros para aqueles que foram vacinados dentro dos 2 últimos anos e 5 milímetros para aqueles que foram vacinados há mais de 2 anos ou para as crianças consideradas imunodeprimidas. Quem são crianças? O que é a criança imunodeprimida? Criança imunodeprimida é aquela que está fazendo quimioterapia, aquela desnutrida grave, é aquela criança que tem uma doença neoplásica qualquer, é aquela criança diabética ou que tem uma doença que a gente chama do colágeno, artrite, lúpus, uma doença renal e etc. Então essa daí é a aplicação com uma agulha e uma seringa de insulina. A leitura é feita 72 horas depois da aplicação e então, através dessa régua, por um técnico treinado pelo Ministério da Saúde, a gente vai verificar esses 2 pontos de corte que falamos anteriormente. Quais são os fatores que influenciam a reatividade da tuberculina? Porque a pessoa pode estar doente e a prova tuberculínica ser considerada negativa. O que é prova tuberculínica negativa? 0 milímetros para os que foram vacinados há mais de 2 anos e 0 milímetros para os que foram vacinados há menos de 2 anos. Quais são os fatores que influenciam a reatividade da tuberculina? Quer dizer, quais são os fatores que mostram que aquele indivíduo possa estar doente, entretanto a sua resposta à tuberculina foi negativa? A técnica de aplicação, a idade, então os extremos da vida, mais de 70 ou menos de 1, 2 anos de idade, o estado nutricional, aquelas crianças que no gráfico estão abaixo do percentil 10 ou 3, a imunossupressão, os quadros virais graves. O sarampo hoje a gente praticamente não vê, a não ser nas crianças às vezes com AIDS, mas a catapora ainda, a varicela, é uma doença que todos nós entramos muito em contato e ela é considerada uma doença viral imunossupressora grave.
As imunizações com vacinas de vírus vivos. Quais são as imunizações? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E as formas de tuberculose disseminada. Tudo isso faz com que a resposta tuberculina possa ser negativa. O diagnóstico laboratorial é feito, então, como eu havia dito para vocês anteriormente, pela bacterioscopia. Ela permite descobrir a fonte de infecção. Esse paciente fez um lavado gástrico, ou ele tem mais de 7 anos e fez um exame de escarro, e o bacilo foi detectado ali entre lâmina e lamínula no mesmo dia por um técnico habilitado. Entretanto, como a criança, eu disse anteriormente, é paucibacilar, ela tem 10 a 20% só de positividade. Então, a bacterioscopia é solicitada, mas a gente sabe, na maioria das vezes, que o resultado vai ser, per si, já negativo. Já a cultura, ela tem um inconveniente que leva 4 a 6 semanas para termos o resultado, e ninguém vai esperar uma cultura para iniciar um tratamento. Entretanto, ela avalia a sensibilidade às medicações, ela confirma o nosso diagnóstico, mesmo em crianças com lesões iniciais e com pouco bacilo. Isso daí é uma bacterioscopia positiva. Essa imagem que vocês veem aqui é a presença do bacilo no exame de escarro. E essa daí é uma cultura positiva para o micobactério tuberculose. Quando falamos em radiologia, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas imagens que sugerem tuberculose pulmonar na infância. Então, o aumento do volume na região hilar, o gânglio na região hilar, a condensação pneumônica de forma e evolução arrastada, fez antibiótico, não respondeu. É lógico que pode ser uma série de outras doenças, mas num país com prevalência alta de tuberculose e com uma história positiva, a gente vai pensar que essa imagem possa ser uma imagem de tuberculose. Eventualmente, nós temos a forma disseminada de doença, como vocês podem ver aqui, o parênquima pulmonar com micronódulos, além do complexo primário ou complexo de Ghon. Esse daí é um trabalho da década de 90, muito interessante, que foi feita radiografia de tórax de crianças com tuberculose e cultura positiva. Foram analisados na época 47 crianças e eles observaram que algumas das alterações radiológicas que sugerem tuberculose. Então, enfisema segmentar com ou sem gânglio, como eu mostrei no slide anterior, uma área de hiperaeração, uma área de colapso lobar, quer dizer, uma área de atelectasia mantida, ou a disseminação linfohematogênica. Todas essas imagens na radiografia de tórax sugerem para a gente o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Então, essa daí é o sinal da silhueta, um sinal clássico em que a gente tem uma atelectasia, uma compressão do lobo médio, aqui é o lobo médio, por gânglios no mediastino. No adulto, o sinal da silhueta, na sua maioria das vezes, corresponde a um adenocarcinoma brônquico, quer dizer, um tumor brônquico. É lógico que eu vou voltar a falar para vocês o que eu havia falado antes. Num país com alta prevalência de doença infecciosa e um país em que a co-infecção, tuberculose e AIDS é alta, a gente, mesmo no adulto, a gente não vai pensar imediatamente que seja um adenocarcinoma. Entretanto, este sinal na radiografia do adulto sugere fortemente um adenocarcinoma. Já na criança, o sinal da silhueta, na sua maioria das vezes, quase 100% das vezes, é lógico que em medicina, infelizmente, a gente não pode dizer 100% em nada, mas na sua maioria das vezes é tuberculose com compressão brônquica. E essa daí é a forma que hoje a gente vê pouco, é a chamada tuberculose miliar, que é essa lesão micronodular difusa bilateral, que pode ou não ter gânglio no mediastino,
esse gânglio, na sua maioria das vezes, devido à disposição dos vasos, é mais à direita, mas não obrigatoriamente. Então, essa imagem clássica da tuberculose miliar, quando é vista na radiografia ou na tomografia, a gente nem solicita exame. Começa a tratar imediatamente com a história clínica e a sintomatologia, porque sabe que isso é uma tuberculose disseminada. E aí, aqui tem algumas imagens. Isso daí é um garoto, vocês veem que é um raio-x que mostra, né, que é um adolescente, em que tem esse infiltrado no ápice pulmonar esquerdo, e essa imagem de condensação ampla é um menino que tem um alargamento do mediastino, sugerindo que tem gânglio nesse mediastino, e tem uma diminuição volumétrica. Vocês compararem, a cúpula diafragmática está mais elevada, falando a favor de uma tuberculose tipo adulto. Isso daí é uma forma de tuberculose de pleura, que tem essa imagem que lembra até uma imagem tumoral e que também pode ser encontrada na tuberculose pleural. Esse daí é aquele adolescente numa fase de resolução, numa fase de tratamento. Vocês veem que o pulmão expandiu mais e aquela imagem densa, homogênea, praticamente desapareceu. Entretanto, o infiltrado do lobo superior, que é uma característica da tuberculose tipo adulto, ainda permanece. Esse daí é um outro paciente, um pouquinho mais velho, em que a imagem de comprometimento de lobo superior, e aqui tem uma pequena cavitação, melhor vista na tomografia, também sugestiva de tuberculose de reinfecção tipo adulto. O exame broncoscópico é feito desse jeito, que eu falei para vocês, e a gente tenta não solicitar exames invasivos por conta da necessidade de anestesiar e às vezes até ter algum risco, um pequeno sangramento, enfim. Essa daí é uma tuberculose que a gente atendeu aqui no hospital na década de 80, eram gêmeozinhos, a mãe rouca, os gêmeozinhos até muito ativos, mas que ela dizia que eles vinham tossindo há mais de 3 meses. E aí, quando foi feita, os dois tinham uma imagem tipo adulto, apesar de terem 8 meses de idade. E aí pedimos o raio-x da mãe, a mãe tinha uma tuberculose gravíssima, e os gêmeozinhos na broncoscopia tinham cásio intrabrônquico, ambos da mesma característica, a tuberculose idêntica dos gêmeozinhos. Existem outros métodos. Esse método, MB-BACT ou MGIT, é um método implantado ou na rede privada sofisticada, que é o MB-BACT, e o MGIT na rede pública para grandes montas de exame. Esse exame é um exame automatizado, colorimétrico, que tem uma sensibilidade altíssima, 90%, uma especificidade acima de 95%. O rendimento é tão bom para o HIV positivo quanto para o HIV negativo, e ele é uma modalidade de cultura que tem como vantagem o encurtamento do tempo do diagnóstico. A cultura que a gente usa no Brasil e na América Latina, ela leva 4 a 8 semanas para a gente poder abrir aquele exame e ver se é positivo ou não. Já a cultura pelos métodos rápidos, a gente consegue entre 15 e 25 dias um resultado positivo. Esse daí é o aparelho do MB-BACT, é um aparelho que vocês veem escuro e é colocado os frascos com o fragmento ou a secreção do paciente. Toda vez que o exame é positivo, ele muda a tonalidade, dessa tonalidade praticamente verde escuro para preta, para essa tonalidade abóbora. E aí mostra para a gente que ali dentro teve um crescimento de micobactéria e tuberculose. O ELISA é um método que já teve seu auge,
já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde um método sem grandes valias, mas a gente acredita ainda que o ELISA tem sua vantagem. Ele, na realidade, detecta, através da resposta humoral dos pacientes, os anticorpos ao micobactéria tuberculose. Entretanto, por exemplo, o paciente com AIDS, ele não produz anticorpos. Então, o ELISA não é um exame, não é um método rápido que se preste a um paciente imunodeprimido. Mas para a criança não imunodeprimida, se nós colocarmos no mesmo posto de análise mais de um antígeno, a sensibilidade se assemelha à cultura, em torno de 50%, com a vantagem de não ser invasivo e ser um exame barato e que em 36 horas a gente tem um resultado. Essa daí é uma placa de ELISA e esses daqui são considerados os poços. O que a gente faz? A gente coloca o soro do paciente, coleta 2 ml de sangue, centrifuga, e aí retira-se o soro e coloca-se por uma pipeta o soro junto com os antígenos conhecidos do mundo da tuberculose. Quando tem uma reação antígeno-anticorpo, aquilo muda de tonalidade e aí a gente sabe então que aquele indivíduo produziu anticorpo para o antígeno da tuberculose. Então, qual o valor do teste sorológico? Ele deve conter diferentes antígenos específicos e cada antígeno deve ser reconhecido pelo menos por um grupo de pacientes. O que isso significa? Que eu entro em contato com o micobactério e produzo um ou outro tipo de anticorpo. O outro indivíduo, ele também entra em contato com o mesmo micobactério, mas não obrigatoriamente ele vai produzir aqueles anticorpos. Por isso que há necessidade de você ter vários antígenos do micobactério no mesmo posto, porque cada um vai responder com produção de anticorpos às vezes diferente. Então, por isso que se diz que há uma heterogeneidade de resposta imune ao micobactéria tuberculose. Qual a desvantagem? Não pode ser usado para pacientes com AIDS, pode ter falsos negativos, os pacientes que não respondem àqueles antígenos que foram analisados naquele momento, e os pacientes curados, adultos, mantêm ainda nível de anticorpos circulantes por aproximadamente 6 meses. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que ele não é um bom método. Por quê? Porque no adulto ele ainda pode ter anticorpo circulante, diferente da criança. A técnica de PCR, por sua vez, quando ela surgiu, ela mostrou-se também um exame fabuloso. Depois viu-se, na realidade, que muito embora tenha um rendimento ótimo para o paciente, seja HIV, seja paciente com AIDS, e o resultado seja rápido, em 48 a 72 horas, a sensibilidade só é elevada quando o paciente tem bacterioscopia positiva. Se o paciente não tem uma forma grave, uma forma disseminada, o PCR responde por uma sensibilidade em torno de 60%. Ele é um exame caro, ele custa aproximadamente R$300 ou mais. Assim, é um exame feito muito mais em termos de pesquisa ou para formas disseminadas de tuberculose, de difícil diagnóstico, do que na rotina de saúde. A desvantagem, então, como eu havia falado, custo elevado, difícil operacionalidade, deve-se fazer o exame apenas o técnico ou biólogo molecular treinado e pode ter um percentual, muito embora hoje muito pequeno, abaixo de 3% de falso positivo. Isso aí é um aparelho de PCR, dos mais modernos, chamado Real-Time PCR. E temos também os marcadores biológicos. O marcador biológico usado quase que de rotina em alguns centros é a dosagem da ADA. A ADA, ela só se presta para tuberculose que a gente chama de serosa. O que é tuberculose serosa? Tuberculose de pleura, pericárdio, peritônio e sistema nervoso central. Então, a ADA no paciente que tem tuberculose de serosa, ela é positiva e tem uma sensibilidade acima de 90%.
tem um baixo rendimento também no imunodeprimido. Quando falamos em termos de proteção da criança, falamos em quimioprofilaxia e vacinação. A vacinação BCG hoje, passado anos do seu uso rotineiro, não só no Brasil como nas Américas, mostrou que ela protege os indivíduos das formas graves de tuberculose, da tuberculose miliar e da tuberculose do sistema nervoso central. Ela não protege, infelizmente, da tuberculose pulmonar, mas isso, se a gente pensar em termos de população mundial e população em países de alta prevalência, é fundamental que a gente previna as formas graves sequelantes de tuberculose. Por isso que o BCG está em vigor e continuará em vigor, para a gente proteger as crianças dessas formas que causam complicações e levam a sequelas graves. Tem um efeito, então, protetor contra as manifestações da primeira infecção. Pode ser aplicado imediatamente após o nascimento, o ideal é que fosse aplicado até nas maternidades, a crianças acima de 2 quilos. Pode ser aplicado simultaneamente a outras vacinas, menos as vacinas de vírus vivos. Vocês lembram lá atrás que a gente falou que algumas doenças virais são consideradas imunossupressoras. Por quê? Porque a gente tem uma célula CD4, que é a célula que nos protege de doenças que a gente chama de doenças de evolução lenta. Tuberculose, lepra e etc. Então, quando a criança toma uma vacina de varicela, sarampo, cachumba, rubéola, essa célula CD4 cai muitíssimo, como se nós fôssemos imunodeprimidos por aproximadamente 30 a 40 dias. Com isso, se aquela pessoa fez uma vacina com bacilo atenuado, ou se ela adquiriu um bacilo, ela tem chance de fazer uma forma disseminada de doença. Por isso que a gente diz, o BCG deve ser afastado das vacinas de vírus vivos atenuados e do mesmo modo, quando alguém tem uma catapora e começa com um quadro de tosse, uma imagem radiológica que não se resolveu em 2, 3 semanas, a primeira coisa que a gente vai pensar é que reativou um bacilo que estava ali dormindo há muito tempo. Pode ser aplicado em filhos de mães soropositivas para o HIV ou com AIDS, mas não deve de jeito nenhum ser aplicado na criança com AIDS. Porque a criança, quando ela nasce, mesmo filho de mãe soropositivo, ela não tem célula CD4 baixa. Ela leva um período, 1, 2, 3, 4 meses, não importa, para ir caindo sua imunidade lentamente. Então, o ideal é que a gente vacine imediatamente na saída da maternidade, quando a maternidade não tem o BCG. Ou então se diz à mãe, olha, a senhora recebeu alta, semana que vem, ou daqui a 2, 3 dias, se tiver uma oportunidade, vai no posto. E também protege para contactante de hanseníase. Essa daí é a marca vacinal. Não esquecer que a aplicação fica só uma puntura, na realidade, e entre 12 e 16 semanas é que a gente tem a resposta vacinal, que as pessoas acham que está acontecendo alguma coisa ali, que é uma infecção. Não, é a resposta vacinal, que às vezes sai uma secreção, dá uma lesão que parece uma secreção purulenta, que é só secar que aquilo vai cicatrizar espontaneamente. Em termos também de proteção, a gente sempre tem que pensar na biossegurança, principalmente no posto, na unidade de saúde, quem é o contato daquele indivíduo. Então, como é que faz? Através do controle respiratório com a máscara própria, que as unidades de saúde deveriam distribuir gratuitamente para quem convive ali com o paciente, seja enfermeiro, técnico, dentista, médico, faxineiro, não importa. A pessoa que está trabalhando numa unidade de saúde em que tem pessoas circulantes com bacilo, porque o bacilo fica no ar, ele leva muito tempo para sedimentar no chão, então essas pessoas deveriam todas estarem protegidas por máscara. E o controle ambiental, que a gente pede sempre para ter filtro EPA, janelas abertas, algumas coisas que infelizmente a gente ainda não tem de rotina.
Tem um sistema de pontuação do Ministério da Saúde, publicado em 2001, foi feito por um grupo, e esse sistema de saúde, esse sistema de pontuação, ele privilegia aqueles dados que nós falamos anteriormente. O quadro clínico, o quadro radiológico, o contato com adulto tuberculoso e o quadro nutricional e a resposta à prova tuberculínica. Então, um dos professores é um professor da UFRJ, professor Clemax, e ele fez um sistema de pontuação, e esse sistema de pontuação auxilia o médico que trabalha distante ou as pessoas que trabalham, que não são médicos, mas que auxiliam nessas unidades religiosas, que sempre tem um técnico de enfermagem, enfim, tem alguém que está lá para fazer o diagnóstico de algumas doenças e poder orientar. Então, o sistema de pontuação, acima de 30 pontos, o que é acima de 30 pontos? Mesmo que a gente não lembrasse do sistema, é o que eu falei para vocês. Tem história de contágio positiva, tem prova tuberculínica positiva, tem uma imagem radiológica que não resolveu, está desnutrido e fez febre ou tem sintoma respiratório há mais de 2 semanas, isso, mesmo que a gente não tivesse os pontos, a gente diria pontos positivos, o suficiente para a gente fazer o diagnóstico de tuberculose. Como é que a gente trata? O tratamento hoje, pelas diretrizes, a gente fechou as diretrizes em 2009 e é o que está prevalecendo no país no momento. Tirando o Brasil e as Guianas, todos tratam no mundo com 4 drogas, independente da faixa etária. Nós aqui fizemos o sistema com 3 drogas durante muitos anos e vimos que o resultado é excepcional. Qual é a vantagem, digamos assim, para os menores de 10 anos de usarem as 3 drogas? Porque uma das drogas, o etambutol, que está inserido no grupo dos maiores de 10 anos, precisa ter um controle oftalmológico rigoroso de 2 em 2 meses enquanto durar o tratamento, porque pode dar uma lesão irreversível ocular. E por conta disso, como nem todos os lugares têm oftalmologista no país, nós optamos os menores de 10 anos fazerem sempre 3 drogas e os maiores de 10 anos fazerem 4 drogas. Por quê? Porque os maiores de 10 anos, se eles tiverem alguma sintomatologia ocular, mesmo discreta, eles vão queixar. Os menores de 10 anos não vão conseguir precisar e às vezes a mãe não vai conseguir levar um controle oftalmológico 2 em 2 meses. O tratamento é feito em 6 meses, seja com 3 drogas ou seja com 4 drogas, e a vantagem que aconteceu esse ano passado, que o Ministério da Saúde do Brasil comprou os comprimidos de forma que as drogas estejam juntas e vai chegar o xarope para o grupo pediátrico com as drogas juntas. Isso vai ser um facilitador do que ficar amassando comprimido e tentando dar para as crianças em jejum, porque a gente sabe que algumas crianças têm náusea, vômito, acaba cuspindo o remédio, enfim. Todas as dificuldades de quem é pai e mãe sabe que é difícil administrar remédio na baixa idade. Então, o Ministério, ao comprar a medicação em comprimidos juntas para o adulto ou comprar o xarope, facilitou demais a administração da medicação. A medicação já foi comprada em 2010 e a gente acredita que essa forma em 2013 já está aí distribuída no país todo, facilitando principalmente para as crianças a aderência ao tratamento de 6 meses. A quimioprofilaxia é feita com uma droga só, chamada isoniazida, que os antigos, e eu acho que estou nesse grupo, chamávamos de hidrazida, que é, na realidade, a mesma coisa. A isoniazida, ela é feita para o que a gente chama de tuberculose latente. Tuberculose latente, isso é uma nômina do americano. É o quê? É o indivíduo que entra em contato com uma pessoa com tuberculose
e faz uma resposta imunológica ao bacilo, mas não fica doente, mas ele contactou. Então, é possível que ele tenha um bacilo circulante? Uma quantidade mínima? É possível. Então, a gente faz o que se chama de quimioprofilaxia secundária. A quimioprofilaxia secundária, ela também é feita com a isoniazida por 6 meses. Qualquer um de nós, o irmão nosso está em casa com tuberculose, ele está tossindo, ele tem exame com bacterioscopia positiva. O que significa? Que tem uma quantidade de bacilos grandes. Eu durmo na mesma casa que esse irmão dorme, eu tenho que me proteger se minha prova tuberculínica mostrou-se positiva. Então, eu vou fazer a isoniazida 6 meses. Para quê? Para que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, se eu fico diabética de repente, meu organismo imuno deprime e, consequentemente, eu faço uma forma grave de tuberculose. A criança, ela também faz essa forma de profilaxia. Já o bebezinho, a mãe está na maternidade tossindo, vem emagrecendo, ao invés de ganhar peso como toda gestante. O bebê nasce, ela está lá amamentando e tossindo em cima, às vezes, da face do bebezinho. Aí alguém passa, a enfermeira passa, o técnico passa, o médico passa e diz assim, nossa, mas essa senhora tosse demais. Aí alguém diz, vamos mandá-la para o setor de pneumologia ou vamos pedir um exame de escarro e fazer uma radiografia? E qual a surpresa? Aquela senhora tem uma imagem cavitária no raio-x e um exame de escarro positivo, evidenciando para a gente que ela é altamente bacilífera. O que? Está eliminando bacilos em grande quantidade. Aquele bebezinho, ele já ficou ali amamentando. 1 dia, 2, 3, 4, não importa. Para esse bebezinho que não tomou BCG ainda, porque ele ainda está na maternidade, ou está dentro do primeiro mês e ela ainda não levou no posto. Tem mães que levam no final do primeiro mês, né, pro posto. E aí vê que aquela criança está com aquela moça tossidora, ou até um pai tossidor. Então começa-se o que se chama de quimioprofilaxia primária. Faz-se o mesmo remédio, a isoniazida ou hidrazida, por 3 meses. Não se faz a vacina BCG. E observa-se esse bebê clinicamente. No final do 3º mês, a gente radiografa esse bebê. E radiografa no tempo 0. Se o bebezinho mostrou-se radiologicamente normal, é interrompida a quimioprofilaxia. Se o teste tuberculínico é negativo, se faz o BCG. Se o teste tuberculínico é positivo, não se faz o BCG. E se a radiografia se mostrou alterada, começa-se a tratar como se fosse um tuberculoso. Concluindo, o diagnóstico da tuberculose na criança depende de aspectos clínicos, radiológicos e epidemiológicos. O teste tuberculínico deve ser feito de rotina, levando em consideração as características das diversas faixas etárias. Deve-se sempre procurar o bacilo através da bacterioscopia e cultura, implementar no Brasil e na América do Sul a cultura por método rápido. A quimioprofilaxia secundária deve ser feita para qualquer indivíduo contactante domiciliar de um indivíduo bacilífero com prova tuberculínica forte e reatora. O tratamento com 3 drogas no momento é o que está implantado no país para os menores de 10 anos e com 4 drogas para os maiores de 10 anos. E a vacina BCG deve ser feita logo após o nascimento para todo bebê acima de 2 quilos, mesmo para os recém-nascidos filhos de mãe com AIDS. Eu quero agradecer o convite de ter dado essa aula para vocês, principalmente do professor Edson Liberal, e estou à disposição através de e-mail, caso vocês queiram entrar em contato ou ter alguma dessas diretrizes ou manual por escrito. Obrigada.